Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez na presença de Deus, louvamos ao Senhor pela alegria de poder passar alguns momentos de joelhos, falando com Ele, tendo a certeza de que o Seu Espírito nos encheu da Sua presença, nos fortaleceu, nos deu ânimo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Deus abençoe a cada um dos irmãos que oraram, que intercederam nesta manhã. Hoje foi uma manhã de intercessão. Eu não sei se você teve essa experiência hoje, mas parece que pelo menos aconteceu comigo. Enquanto eu estava orando hoje, eu tive dificuldade de apresentar aqui as minhas causas. Quando eu comecei a orar, Deus me fez lembrar de tanta gente, tantas pessoas que precisam de milagre, de cura, de libertação. E daqui a pouco eu fui apresentando essas pessoas e acabei que o tempo passou. E eu acredito que você tenha passado por essa experiência hoje. Quando você foi orando aí, você foi lembrando de amigos, de irmãos que precisam de milagres da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Deus te usou hoje como instrumento de intercessão. A intercessão, irmãos, é um dos privilégios que Deus tem dado à sua igreja. Nós precisamos aprender a usar. Porque quando nós intercedemos, nós estamos entrando na presença de Deus no lugar de outra pessoa. E muitos milagres Deus pode fazer por meio da intercessão. A verdade, muita coisa não tem sido feita exatamente porque nós não temos apresentado para Deus. Milagres na família, milagres no ciclo da amizade, na cidade, no estado e até no país. Quando a igreja entra para interceder, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas grandiosas. Nós vamos aprender a interceder à luz da Bíblia, citando e vendo o exemplo de Jesus Cristo. Jesus foi o intercessor. Ele mostrou através da sua atitude, da sua ação, como é que se intercede. Depois você chega em casa, você pega a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 17, você vai ler ali, você vai ver Jesus apresentando os seus discípulos, e não só eles, mas também apresentando a nós. E ele orava ao Pai, e apresentava as nossas vidas diante de Deus, e ali você vai ver que ele ora com muita força, com muita graça. E o mais interessante é que cada palavra de Jesus citada em João 17, nós estamos vivendo hoje. Cada palavra de Jesus citada em João 17 tem tido sua resposta durante o passar dos anos. Por exemplo, ele disse: eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Os anos vão passando e aqueles que de fato são ovelhas do sumo pastor, aqueles que realmente ouviram a voz de Deus, continuam firmes na palavra do Senhor, na orientação de Deus, e estão distantes, estão se afastando do mal. Então, ali está em João 17 um grande exemplo de intercessão. E também nós temos na vida de Jesus, na sua ação, na crucificação, um extraordinário exemplo de intercessão, ali pelo ato da substituição. Nós lemos hoje Isaías 53, Mateus diz no capítulo 8, versículo 17, que aquela passagem começou a se cumprir já no ministério de Jesus Cristo, quando ele em Cafarnaum curou, quando ele curou a sogra de Pedro. A Bíblia diz que ele desce pelas ruas da cidade e começa a curar pessoas de todo tipo de doença. Ele vai curando cego, vai curando coxo, paralítico, leprosos, todo tipo de doença. E aí Mateus escreve no capítulo 8, versículo 17, ele diz que ele fez isto para que se cumprisse a escritura que estava escrita acerca dele, que ele tomaria sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, todas as dores. Eu preciso ser específico no que eu estou dizendo aqui, que quando Jesus cura uma pessoa, Jesus assume aquele mal, Jesus assume aquela doença, aquele problema, Jesus toma aquele problema sobre si.
ele pega aquele problema para ele pega aquela dor para ele compartilha aquela dor, e depois que toma sobre si o que é nosso, ele deposita sobre nós o que é dele. A Bíblia mostra isso. Eu citei ontem, Mateus capítulo 11, versículo 28, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos lançar o que é nosso sobre ele e tomar sobre nós o jugo dele, que é suave, que é leve. Nosso grande problema é que nós não sabemos o que temos quando estamos na presença de Jesus Cristo. Nós não temos noção de quantas coisas podem ser liberadas para nós quando nós nos aproximamos da pessoa de Jesus. Esse texto que foi lido hoje de Isaías 53, que o pastor leu, e nós vamos agora falar aqui da mulher do fluxo de sangue, mas esse texto de Isaías 53, é um texto que nos mostra, primeiro, qual era o nosso estado, onde a Bíblia diz que estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Pedro diz que se cumpriu em nós. Mas depois o texto mostra o que foi que ele fez por nós, o que ele tomou sobre si para que nós hoje pudéssemos estar na posição que estamos, para que nós pudéssemos viver como estamos vivendo, para que nós pudéssemos ter o que temos. E o grande desafio que nós temos através da fé é de nos apresentar diante dele, do Calvário, da cruz, do sangue dele, e depositar diante dele tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que serve de bloqueio, de impedimento, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, depositar tudo aos pés dele e permitir que ele possa fazer alguma coisa por nós. Permitir que ele possa estender as mãos e mudar a nossa história. Talvez você precise, para alcançar um nível de fé que possa receber este milagre, você precise gastar um pouco de tempo na oração, um pouco de tempo na leitura, um pouco de tempo na consagração, para que você consiga atingir o nível de fé que precisa. Mas não importa quanto tempo você gaste, o importante é que quando você conseguir tocar o coração dele, ele vai tocar em você. E ele vai tocar na sua necessidade, a sua vida vai mudar para sempre. Amém? Diga para o seu irmão, por favor, diga para ele: Jesus quer te dar uma experiência nova. Uma experiência de cura. Uma experiência de milagre. Amém? Quem foi que gritou uhul aí? Ah, é tu. Legal. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos ler duas histórias interessantes. Dessas duas histórias, nós temos o destaque esta manhã para a história da mulher do fluxo de sangue, que tinha um fluxo de sangue. Mulher do fluxo de sangue. Quem ouve falar isso pode pensar que a mulher era casada com fluxo de sangue, né? É igual o camarada que estava pregando um dia e falou assim: irmãos, a viúva de Naim sofreu demais. Porque primeiro Naim morreu. E depois morreu o filho dela. O cara esqueceu que Naim é uma cidade, né? Não era uma pessoa. Então está aí. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Então aqui nós temos o primeiro personagem dessa passagem, é o Jairo. Jairo é um príncipe de uma sinagoga. Os irmãos eu acredito que todos vocês aqui sabem, que as sinagogas eram congregações dos judeus. As sinagogas existem até hoje. As sinagogas são congregações dos judeus. No Brasil, há sinagoga há muito tempo. Parece que o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma sinagoga depois da Segunda Guerra. E é interessante que as sinagogas eram congregações onde os judeus se reuniam para aprender a lei, para aprender a palavra, para orar, para fazer orações. Elas foram criadas durante o período do exílio na Babilônia, quando os judeus estavam distantes do templo, e por não ter o templo, eles não adoravam, não cultuavam, não estavam servindo a Deus. Então, os judeus criaram essa congregação, que eram várias, onde eles se reuniam para ensinar a lei de Deus, para ensinar a tradição dos judeus, para os judeus que estavam exilados. Só que quando eles voltaram para Israel, depois que voltaram para Jerusalém, que restauraram o templo, trouxeram também a sinagoga. Então havia o templo, mas também haviam as sinagogas. As sinagogas, elas não havia muito critério para se ter.
Bastava, por exemplo, o número mínimo necessário de israelita para construir uma sinagoga era 10. 10 pessoas, 10 judeus eram suficientes para iniciar o trabalho de uma sinagoga. Era como que uma subcongregação, né? E o Jairo, ele era um líder de uma sinagoga. Agora, Jairo tinha um problema, porque Jesus teve no decorrer do seu ministério problemas com líderes de sinagogas. Teve problemas, mas não por causa de Jesus, por causa deles. Jesus teve problema. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, ele foi conduzido a um determinado lugar, enquanto que os líderes da sinagoga estavam querendo apedrejar ele. Lucas capítulo 4 diz a Bíblia que ele pega o rolo do profeta Isaías e ele lê no capítulo 61, onde o texto fala exatamente de cura. O texto diz: porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus então assume aquele papel. Ele disse: essa escritura se cumpre hoje. E aí ele então se ergue como aquele que viria para curar. E a Bíblia diz que eles não aceitaram isso, porque eles olharam para Jesus e lembraram que Jesus, aquele Jesus que pregava, se tratava do filho de José, lá de Nazaré. Ele disse: não é esse José de Nazaré? E um dos evangelistas, parece que Marcos, diz que Jesus foi conduzido a um lugar onde eles tentaram apedrejar, mas Jesus passou por eles no meio da multidão, porque ainda não era chegada a sua hora. Outra situação interessante foi lá em João capítulo 10, eu citei aqui, que Jesus depara-se lá do lado de fora com um cego que havia sido expulso de uma sinagoga, e a Bíblia diz que Jesus então usa a seguinte declaração, ele diz, depois que ele consegue ter um bate-papo com o cego, e o cego adora a Jesus, a Bíblia diz que Jesus se vira para os fariseus que estão com ele e diz assim: foi para isso que eu vim ao mundo, para que os que sejam cegos tenham vista, e aponta para a sinagoga, ele diz: e os que têm vista fiquem cegos. Então, aquele grupo de fariseus então vira para Jesus e diz assim: será que nós também somos cegos, tendo em vista que o Senhor está dizendo que os que estão cegos vão ter visão, e os que têm visão ficarão cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, pecado de vocês não teriam pecados. Mas agora vocês dizem que têm conhecimento, por isso o vosso pecado permanece. Essa é a circunstância que leva Jesus a citar a parábola de João 10, o pastor e a ovelha, em que ele pega essa classe de pessoas, os líderes das sinagogas, os fariseus e os escribas, e chama de mercenários. Um grupo de pessoas que não tinham compromisso com a ovelha, porque não tinham pago o preço pela vida de ninguém, e que se achava no direito de determinar quem ficava e quem saía da igreja. Então, Jairo, ele era um príncipe de uma sinagoga, mas ele era diferente, porque ele reconhecia a autoridade de Jesus. Só que havia essa rixa, essa dificuldade de relacionamento. Mas a Bíblia diz, no versículo 22, que esse Jairo, ele se aproximou de Jesus, mas ele não veio como qualquer um. Ele se lança aos pés de Jesus. Eu já falei aqui uma vez, a primeira vez que eu vim aqui, eu falei: irmãos, o segredo está nos pés de Jesus. Não é os pés, assim, os pés mesmo, os pés, né? Mas é no se lançar, no se prostrar, no se render. Porque quando você se lança aos pés de Jesus, você está reconhecendo sua grandeza, sua autoridade, o seu poder. E isso chama a atenção dele. Para uma mulher, como qualquer outra, até como essa do fluxo de sangue, se jogar aos pés de Jesus não é difícil, porque ali está uma pessoa aflita, que as pessoas não dão valor, mas para Jairo, que é um príncipe de uma sinagoga, é um grande desafio. Agora ele vem e se joga, se lança aos pés de Jesus, mas ele não vem como príncipe de uma sinagoga, ele vem como pai. Ele não vem como alguém que tem status, que tem posição, ele vem como pai. Porque eu não sei se você consegue avaliar isso, mas se você pegar os textos, você vai perceber que toda pessoa que recebeu um milagre de Jesus, ou que recebeu um milagre de Jesus por alguém, essa pessoa abriu mão de qualquer tipo de posição que tivesse, para que pudesse, como ser humano, ser contemplado pelo milagre. Uma das coisas que mais impede a pessoa de receber milagre é exatamente isso. É a sua posição, é a sua ocupação, é o que ele ou quem ele é. Ele chega e diz: ele tem que me atender, afinal de contas eu sou fulano de tal. Ele tem que me atender, afinal de contas eu sou Beltrano. Eu cheguei aqui nessa igreja, tem que citar meu nome aí, porque eu sou fulano. Irmãos, diante de Jesus ninguém é nada. Quem é alguma coisa é Ele. E se você quer alguma coisa, você tem que se jogar aos pés dele e se humilhar.
Porque quando você se humilha aos pés dele, ele estende a mão e abençoa você. Olha para o seu irmão e diga para ele, o segredo é se humilhar. Então ele se joga aos pés de Jesus Cristo, porque ele não vem como príncipe de uma sinagoga, ele vem como pai. O pai que tem uma filha aflita. O pai que está com uma filha à beira da morte. O texto aqui no versículo 23 diz que ele rogou muito. Ele disse, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que lhe imponha as mãos para que sare e viva. Então, irmãos, aqui está. Um dos evangelistas diz que essa menina tinha 12 anos de idade. E a Bíblia Sagrada diz que quando esse homem se prostra diante de Jesus, diz a Bíblia que Jesus se vira para ele e o texto diz, e foi com ele, e seguia uma grande multidão, seguindo a Jesus e a Jairo. Aí no versículo 25, começa uma outra história. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu estou falando muito rápido? Vocês querem que eu fale mais devagar? Tá bom? Faz assim com a mão. Legal. Ok. Até porque se eu falar devagar não vai dar tempo. Tem que falar ligeiro. Né? Depois você pega o DVD com o Kleber. É Kleber, né? Com o Kleber. Gil Cleves. É. Olha aqui, irmãos. Esse povo é uma benção mesmo. Versículo 24. E foi com ele, seguia uma grande multidão e o apertava. Aí vamos o 25. Diz assim, ó. Certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue. Então você percebe. Eu não me recordo bem se foi Mateus ou Lucas que falou que a menina tinha 12 anos de idade. Agora nós temos aqui Marcos citando esta mulher como quem também havia 12 anos que estava enferma. Automaticamente, quando essa menina nasceu, essa mulher descobriu a sua enfermidade. Quando essa menina começou a viver, essa mulher começou a morrer dessa doença, dessa tristeza, dessa enfermidade que estava sobre o seu corpo. E o interessante, versículo 26, Marcos deixa claro, só Marcos cita isso aqui. Lucas não fala sobre isso. Marcos diz assim, ó, ela havia padecido muito, com muitos médicos, e ela havia despendido de tudo quanto tinha, ela gastou os seus haveres, seu dinheiro, gastou tudo, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ou seja, quanto mais ela gastava, pior ela ficava. Quanto mais ela gastava, pior ela sofria da sua hemorragia. Então passaram-se 12 anos e aquela mulher estava naquele estado, naquela situação, naquela dificuldade. E o texto diz no versículo 27 que ela ouviu falar de Jesus e veio por detrás dentre a multidão e tocou na sua vestimenta. Então eu quero que você observe alguns detalhes que estão destacados aí. Nós vamos voltar no Jairo agorinha. Mas o primeiro detalhe dessa mulher é que ela estava decepcionada. Ela estava frustrada. Ela estava passando uma grande decepção. E a sua decepção estava voltada para dois aspectos. Primeiro, ela estava decepcionada com a medicina. Porque o texto diz no versículo 26 que ela havia gastado tudo que tinha. Ela havia gastado todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, com médicos para ver se ela conseguia restaurar a sua saúde. Irmãos, depois que quando a gente lê isso, esses textos, e quando a gente avalia isso aqui, a gente percebe tanto que saúde é coisa séria. O Wilson mais Ades vive me brigando comigo, porque eu sou uma pessoa que eu como tudo que vejo pela frente, ou pelo menos quase tudo. E aí vive falando, cuidado da saúde e tal, mas quando a gente lê isso aqui, a gente percebe que não adianta muita coisa. Tem gente que gasta a vida toda para poder ter alguma coisa, e depois que tem alguma coisa, ele descobre que perdeu a saúde, pega isso que ele conseguiu a vida toda e vende para ver se consegue ter mais alguns dias de vida. Então, a saúde é algo importante, quem tem deve cuidar, deve guardar, não pode brincar com essas coisas. E essa mulher estava decepcionada com a medicina, porque ela gastou tudo o que tinha e não conseguiu ter solução para o seu problema. O segundo aspecto da decepção dessa mulher é com a religião. Ela estava decepcionada com a fé judaica. Porque eu acredito que os irmãos sabem muito bem, conhecem a lei, em Levítico capítulo 15, a partir do versículo 25. Nós temos ali naqueles capítulos a orientação de Deus para a purificação. E naquele texto nós temos orientação de Deus sobre o problema da hemorragia. As mulheres no período do fluxo, elas precisavam estar separadas, porque elas eram consideradas imundas. E esse tipo de hemorragia que essa mulher tinha era terrível, porque não passava.
Ela o tempo todo tendo esse problema. Então ela era o tempo todo considerada imunda. Ela tinha que ser separada da comunidade, separada do culto, separada das pessoas. Não podia ser tocada e nem tocar em ninguém. A sua situação era quase como a situação de um leproso. Talvez seja essa a razão pela qual ela não ousou tocar em Jesus e apenas nas suas vestes. Ela disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, pelo fato de que ela sabia que em tudo que ela toca, e tudo que era tocado nela, para a religião, era considerado imundo, era considerado impuro. Eu disse para vocês ontem que eu tinha um negócio sobre o que eu falei ontem para falar hoje, e que também vou falar amanhã e vou falar agora. Que é exatamente sobre isso. Essa questão do quanto o ser humano pode nos decepcionar. O quanto o ser humano pode nos entristecer. A gente muitas vezes espera algo, porque quando você descobre que na medicina não dá nada, não resolveu nada, você fala: eu acho que pelo menos na igreja eu vou encontrar a solução para o meu problema. Eu acho que pelo menos na igreja eu vou encontrar a solução para o que eu estou passando. E quando você chega lá, quando você chega naquela situação ali, aí a pessoa olha e fala para você assim: do jeito que você está, não é que aqui não tem solução. Aqui não tem solução e o pior, você não pode nem ficar aqui. Então, irmãos, essa mulher estava sofrendo uma decepção, uma frustração muito grande. E há 12 anos naquela situação, 12 anos sendo considerada imunda, 12 anos vivendo na solidão, ela só podia compartilhar da sua vida e das suas necessidades com quem estava passando por problemas semelhantes. E o texto diz, no versículo 27, aqui está a chave da vitória dessa mulher, o versículo 27, e é uma exortação para nós. O versículo 27 diz assim, que ela ouviu falar de Jesus. Eu acho que você, quando lê os evangelhos, pode perceber quantos milagres Jesus já pôde realizar na vida de pessoas que só ouviram falar dele e foram atrás. Enquanto pessoas puderem ouvir falar de Jesus, ainda haverá milagres. Enquanto pessoas ainda puderem ouvir falar de Jesus, ainda haverá esperança. Enquanto as pessoas puderem ouvir falar de Jesus, ainda vai haver uma luz acesa, onde pessoas poderão experimentar curas e manifestação do poder de Deus. Agora, quando acabar a mensagem sobre Jesus, o evangelho, a pregação, o anunciar de que Jesus existe, de que Jesus pode curar, de que Jesus pode libertar, as pessoas vão perder a esperança. Porque a esperança verdadeira, a esperança que pode mudar a vida do homem, está na pessoa de Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo à luz desse texto aqui? E que eu posso entender que Jesus está falando isso conosco hoje. E eu quero dizer para você, eu acredito que Jesus está falando isso hoje através da palavra. Fale mais a meu respeito. Fale mais sobre mim. Fale sobre mim para o aidético. Fale sobre mim para o canceroso. Fale sobre mim para aquele que está escravizado do pecado. Fale sobre mim para aquele que não tem mais esperança. Fale sobre mim para aquele que não tem mais expectativa de vida. Fale sobre mim para aquele que não acredita em mais nada. Fale sobre mim, por mais que não pareça, por mais que quando você olha você pense, não tem mais jeito. Não é responsabilidade tua dar vereditos acerca de nada. Não é responsabilidade tua dar a palavra final. Não é responsabilidade tua dar diagnóstico de nada. Isso é coisa para Jesus. E se as pessoas forem conduzidas aos pés de Jesus, você vai se surpreender. Você pode falar isso para o seu irmão? Diga para ele: deixa as pessoas chegarem perto de Jesus. Fale de Jesus. Pare de falar de si, fale de Jesus. Fala para ele aí. Diga para ele: para de falar da vida dos outros e fala de Jesus. Né? Tem uns crentes, não vou falar assim crente, mas tem umas pessoas fofoqueiras, fuxiqueiras, irmão, que se falasse metade do que ele fala dos outros, ele falasse de Jesus, ele ganhava a cidade para Jesus. Né, pastor? Tem umas pessoas. Se metade do que ele fala, ele pregasse o evangelho, irmão, palmas era do Senhor Jesus. Então o texto diz que ela ouviu falar de Jesus e veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Eu acho interessante isso. Aqui nós temos uma fé que é expressada na sua atitude, e vou mostrar isso agora, mas eu preciso lembrar a vocês que ela teve um grande obstáculo, porque o texto diz aqui no versículo
24, que a multidão era grande, que apertava. E o versículo 27 diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás. Ela não podia vir pela frente, porque as pessoas o veriam, ela teve que vir por detrás. E ela teve que arrumar uma forma das pessoas não ver que era ela que estava passando. Quem conhecesse ela gritaria: tem uma imunda passando. Ou tirariam ela daí, ou abririam espaço para ela passar. Então ela veio por detrás, ela vai vencendo um a um, ela vai tirando um a um, ela vai aproveitando o espaço que um vai deixando e vai conseguindo alcançar posições até conseguir ver de longe um pedaço da vestimenta de Jesus Cristo. Irmão, só Deus sabe como estava o coração dessa mulher. Só Deus sabe como é que estava a esperança no coração dessa mulher. 12 anos enfrentando aquele problema. E ela sabe que agora ela está diante da solução do problema dela. Meu irmão, você não vai conseguir barrar uma pessoa desse jeito. Você não consegue parar uma pessoa desse jeito. Só ele sabe o quanto ele já sofreu. Você não consegue interferir o processo dele. Ó, irmão, não vai não. Você, olha, se ver você lá, vão te pegar e vão te apedrejar. Se verem você lá, vão fazer coisa terrível com você. E ela não está nem aí para isso. Porque ela sabe que pior do que o que está não tem como ficar. E se tem um lugar onde ela pode encontrar paz, é debaixo, é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Então o texto diz que ela foi se aproximando. Agora, eu quero que vocês observem o versículo 28, porque aqui está uma declaração desta mulher. Ela está declarando. Eu preciso que você entenda isso. Tem algumas pessoas que não conseguem compreender isso. A declaração é importante para que você possa receber seu milagre. Você precisa notificar, você precisa falar. Para que falar, pregador? Porque precisa registrar. A Bíblia diz isso em Malaquias capítulo 3. Há um memorial diante de Deus para aqueles que creem no seu nome, que falam, que comunicam. Você precisa declarar, você precisa abrir a sua boca. Deus sabe o que eu preciso. Claro que Deus sabe, mas Deus quer ouvir de você. A Bíblia diz que quando Jesus chegou diante do cego Bartimeu, perguntou para ele o que ele queria. Tem até alguém que lê isso aí e fala: mas que pergunta, hein? Você quer? O que você quer? Chegou diante do cego, daquele rapaz enfermo à beira do tanque e perguntou: você tem vontade de ficar curado? Então Jesus, a declaração é importante, porque a declaração é a demonstração de fé. E essa mulher aqui, a declaração dela ela está dizendo, ela está mostrando que se ela tocar em Jesus, ela vai ser curada da sua enfermidade. Ela está acreditando nisso, não havia uma doutrina para isso. Ela não foi ensinada nisso. Não tinha ninguém que tinha ensinado isso para ela. Jesus não falou sobre isso. Jesus não falou sobre poder em vestes. O poder estava nele. Mas como ela estava limitada a tocar em Jesus, que ela não podia, porque ela tinha um fluxo, então ela acreditou na possibilidade de sair virtude de Jesus por meio das vestes. Eu vou tocar nas vestes dele e vou receber meu milagre. Aqui vai uma pergunta para você. O que é que você está profetizando com relação ao que você está passando? Qual é a tua profecia sobre o que você está vivendo? Eu vou morrer. Eu não sei não, eu estou achando que esse ano eu vou partir para a eternidade. Nesse problema aqui eu vou acabar com a minha vida. Então está na hora de você mudar as suas declarações. Está na hora de você mudar o que você diz. E está na hora de você entender que você precisa continuar crendo nele. Então o texto diz no versículo 28, que se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. E logo se lhe secou. Aqui está no texto, versículo 27, ela veio e tocou nas vestimentas. O 28 diz que ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestimentas, eu serei sarada. E o versículo 29 diz que quando ela tocou, secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Só foi tocar nele. E quando ela tocou nele, ela foi curada. Então Jesus parou. Agora eu quero que você entenda. Vamos avaliar isso aqui, porque Jesus não agiu aqui, irmãos. Jesus está caminhando. Jesus está indo para um lugar. E essa mulher chega por detrás dele e toca nas vestimentas dele. Só que quando ela toca nas vestimentas dele, ela toca pela fé. A sua fé foi capaz de mover no ser divino e tirar de Jesus virtude. Virtude aqui é poder, irmãos. A fé é o agente que pode trazer, que pode puxar. Faz assim com a mão, faz assim. Diga comigo: a fé puxa. Diga comigo: a fé é capaz de puxar. Ela suga o poder de Deus.
A fé suga o poder de Deus, irmão. Quando ela toca nas vestes de Jesus, sai virtude de Jesus. Antes de Jesus se virar para ela é curada. Porque alguém poderia pensar assim, não, Jesus virou porque na hora que ela tocou, ela segurou o vestido e quase que Jesus cai para trás. Não foi isso que aconteceu, irmão. Ela toca nas vestes dele, e quando ela toca, está aí no 29, ela foi curada da enfermidade. Aí, no versículo 30 diz a Bíblia que Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra. Isso é lindo demais, porque Jesus sabia que tinha saído poder de dentro dele, e ele nem estava fazendo nada. O texto diz, saiu o poder dele, voltou-se à multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Aqui nós temos uso da fé, porque as vestes de Jesus não estavam só sendo tocadas, eu acredito que de vez em quando era até pisada. Uns tocavam, uns pisavam, outros puxavam, uns queriam arrancar um pedacinho com a tesoura, né? Eu vejo uns pregadores por aí que eles botam umas toalhas, botam uns trem e tal, e as pessoas vêm, um pega uma toalha, um pega um pedaço de pano, um pega um... E um dia desse eu vi um pregando que ele estava com a toalha, que ele botou no pescoço, pastor, e foi uma ponta lá no chão e a outra lá embaixo. Eu falei, desse jeito aí, beleza. Desse jeito aí, quando terminar o culto, a toalha está toda suada, ele corta ela em pedacinho e dá para cada membro da igreja. E todo mundo vai embora satisfeito. Mas ela tocou em Jesus Cristo. Só que naquele dia, eu quero que você perceba, olha o que está escrito no 30. Jesus, conhecendo que virtude saiu dele, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Aí vem o 31, diz assim, disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Em outras palavras, todo mundo está te tocando. Todo mundo aqui te toca. O que está à esquerda, o que está à direita, o que está na frente, o que está atrás, tem gente demais. O senhor está no meio da multidão e o senhor ainda pergunta quem está tocando o senhor. A pergunta. Não falou desse jeito não, irmão, eu que estou. Ele não é doido de falar isso para Jesus? Aí vem Jesus, versículo 31. Jesus disse no versículo 31, os discípulos disseram, a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou. O versículo 32 ele disse, olhava em redor para ver quem isso fizera. E um dos evangelistas diz que ele faz a seguinte declaração, eu senti que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Diga comigo, muita gente pode tocar em Jesus, mas só quem tem fé toca diferente. Esse é o grande segredo, porque tem muita gente que participa de campanha e pouca gente conta testemunho. É porque tem gente que vem porque eu vou ver os outros ir. Tem gente que vem porque vê os outros falar que está bom. Outros vêm porque ele precisa estar por aqui, porque senão o povo vai dizer que ele é do contra, que ele não frequenta e tal. Irmão, para com isso. Você não precisa disso. Tem coisa muito melhor e muito mais gostosa preparada para você, se você acreditar no milagre de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Levante a sua mão e dá uma salva de palma para Jesus, que Ele é digno de honra e de glória. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou finalizar a palavra porque amanhã... Eu falo amanhã mesmo? Falo, não falo? Falo. Eu falo. Eu vou finalizar a minha palavra porque amanhã eu tenho uma situação aqui. Da pesada. Para vocês. Mas olha aqui o que está escrito. Versículo 31. Versículo 32. E o 33, diz assim, então a mulher sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. 12 anos. E naquele dia aquela mulher foi curada e ela foi embora alegre, feliz. Só que tem um problema. Porque Jesus ficou caçando gente no meio da multidão. Jesus ficou procurando alguém que tinha tocado nele. Curou. Deu um pouco de tempo a essa mulher. O versículo aqui, no versículo 35, diz que ela declarou a ele toda a verdade. Declarar aqui é falar, é abrir o coração. Ela contou para Jesus a história. Eu estava assim, eu fui assim, aconteceu isso, eu cheguei aqui por causa disso. Você sabe o que mais me fascina em Jesus Cristo? Essa é uma das coisas que mais me fascina e eu estou sendo sincero.
É porque Jesus, ele veio para nos encher. Ele veio nos encher dele. Só que antes de encher qualquer um de nós, ele precisa deixar que a gente se esvazie. E haja paciência para esperar que você se esvazie. Ouvir tudo que você tem a falar, suas queixas, suas dores, seu sofrimento que você passou. Ela contou tudo o que tinha para contar. E depois que Jesus escutou tudo que tinha, tudo que ela tinha falado, então ele despediu ela em paz. Só que essa situação tomou tempo. E a Bíblia diz que quando Jesus despediu a mulher, veio um mensageiro para Jairo e disse: Jairo, não incomoda mais o mestre não, que a tua filha já morreu. E aqui nesse detalhe, eu quero falar uma coisa para você muito interessante. Não fica preocupado quando a situação fica pior do que o que já está. Você precisa confiar em Jesus Cristo. Você precisa acreditar em Jesus. Eu quero convidar você a estar em pé. Vamos nos preparar aqui para cantar. E enquanto você vai ficando em pé, eu vou falando esse detalhezinho aqui, que é o detalhe final da palavra. Jairo estava com a sua filha quase a morrer quando chegou aos pés de Jesus. Mas por Jesus gastar tempo com a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo morreu. E agora o Jairo está diante de Jesus. Jesus disse: não, fique tranquilo, nós vamos lá na casa, eu vou resolver essa situação. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus fez, sabe o que foi? Quem sabe? Quem lembra? Mandou todo mundo sair de dentro da casa. Tem gente que, irmão, eu vou falar uma coisa para você, coloque isso no teu coração. Tem gente que atrapalha o milagre. Tem gente que atrapalha o milagre. Você está aqui crente, acreditando, sai daqui cheio da graça de Deus, chega lá no seu serviço e diz: agora eu creio. O teu colega diz: creio para quê? Quando é amanhã você chega aqui: não sei se eu creio mais. Tem gente que impede, que atrapalha. Você precisa se cercar. E eu vou falar sobre isso amanhã. Esse é o assunto de amanhã. Você precisa se cercar de pessoas que tenham a fé, que acreditam no que Deus pode fazer através de você e por você. Vamos parar do paralítico de Cafarnaum. Então nós vamos entrar nesse detalhe. Você precisa investir em pessoas que possam confiar no milagre de Jesus junto com você. E tem um negócio amanhã também que nós vamos entrar de bicuda aqui, que é um negócio do ajudar, do dar a mão, do estender a mão. Fala para o seu irmão e diga para ele: se você faltar amanhã, Deus não vai deixar você dormir depois de amanhã. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Está na hora de eu devolver esse microfone, mas eu quero que você agora pense no milagre. Visualize o que Deus pode fazer através de você e por você. Visualize aquela pessoa que você vai pregar para ela hoje e vai dizer: Jesus te cura. Visualize o que você quer que Deus faça na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus é fiel, meu irmão. Você crê no Jesus vivo? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está conosco, está sobre nós. Ele está vivo. Aleluia! Levante as suas mãos e cante. Do dia, lá estava a cena que me impressionou. Eu creio nos teus milagres, Deus. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. É capaz de libertar o homem da escravidão. Não sairia dali sem sua bênção na mão.
isso, Pai. Na Tua presença nesta manhã nós nos colocamos mais uma vez. Nós Te pedimos que o Senhor venha nos encher da vida, da fé, da força, que pode nos levar a um milagre maior. Pai, assim como aquela mulher teve disposição, coragem e fé para tocar nas Tuas vestes e receber o milagre, assim como o Senhor entrou dentro da casa de Jairo, e lá dentro o Senhor estendeu as mãos para aquela menina e disse: menina, levanta. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Eu creio em milagres. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Ele vai mudar essa situação. Não posso mais ficar. Ele vai mudar para sempre a sua história. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Olha aqui para mim, finalizando agora. Ele chegou de frente daquela menina, só o pai e a mãe e os seus discípulos mais chegados. E a Bíblia diz que ele virou para aquela menina e disse: menina, levanta. A menina levantou, irmãos. Jesus pode fazer isso dentro da sua casa. Jesus pode, diga para o seu irmão, diga para ele: Jesus pode fazer isso em você. Ele pode ressuscitar sonhos, projetos, desejos. Ele pode ressuscitar a tua esperança.